Hoje vamos nos aprofundar em uma das promessas mais impactantes de toda a Escritura, o derramamento do Espírito Santo, conforme profetizado por Joel. Esta é uma promessa que não apenas deu forma ao início da Igreja, mas que continua a ser a fonte do seu poder e identidade. A nossa análise de hoje é baseada na leitura complementar de segunda-feira, dia 16 de março de 2026, para a lição 12, com texto em Joel capítulo 2. Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. A partir deste momento, nosso foco se volta para a grandiosa promessa da efusão do Espírito Santo, um tema central que conecta o Antigo e o Novo Testamento e que define a caminhada cristã. Sim, o nosso ponto central aqui é a promessa da efusão do Espírito Santo. Uma promessa que nasce lá no Antigo Testamento, mas que atravessa os séculos, definindo não só a identidade da Igreja, mas a vida de cada um que se torna discípulo de Cristo. Para entendermos a magnitude disso, precisamos voltar no tempo, lá para o Antigo Testamento. É ali que encontramos uma declaração profética que apontava para um futuro onde a manifestação de Deus seria sem precedentes. Vamos ouvir com atenção as palavras do profeta Joel. É preciso que a gente observe com atenção a abrangência dessa promessa, que era, de fato, revolucionária. Até então, a manifestação do Espírito era vista em figuras específicas, profetas, reis, sacerdotes. Mas aqui, a promessa é para todos. É um derramamento divino que prometia romper barreiras sociais, de gênero e de idade. Vamos analisar os detalhes dessa profecia. A expressão sobre toda a carne é transformadora. Ela universaliza o acesso ao poder e à presença de Deus. Filhos e filhas, idosos e jovens, servos e servas, ou seja, todos, sem distinção, são feitos recipientes diretos dessa promessa. Isso já sinalizava uma nova fase na relação entre Deus e a humanidade. E essa promessa tão grandiosa do Antigo Pacto, ela não ficou esquecida no tempo. Pelo contrário, séculos mais tarde, ela ressurge com toda a força nos evangelhos, primeiro na voz daquele que preparou o caminho para o Messias e depois nas palavras do próprio Cristo. João Batista, ao fazer um contraste entre o seu batismo, que era com água, para arrependimento, e o batismo que Jesus realizaria, ele aponta diretamente para o cumprimento da promessa de Joel. Ele está identificando Jesus como aquele que traria essa nova e poderosa imersão no Espírito Santo. E não foi apenas João Batista. O próprio Senhor Jesus, antes da sua ascensão, faz questão de reforçar essa promessa, mas agora transformando-a numa ordem direta. Os discípulos deveriam aguardar em Jerusalém por este revestimento de poder, pois seria ele a capacitação para a missão de testemunhar ao mundo. Então toda aquela espera, toda aquela expectativa dos discípulos estava prestes a culminar num evento que mudaria a história para sempre. A antiga promessa estava a um passo de se tornar uma realidade visível e poderosa no dia de Pentecostes. E então, acontece. A profecia se torna realidade. Ali em Jerusalém, o Espírito Santo desce de uma forma audível, como um vento impetuoso, e visível, como línguas de fogo. Os discípulos são cheios do Espírito, cheios de poder, e começam a proclamar as grandezas de Deus em diversas línguas. É o nascimento da Igreja. Em meio àquele espanto da multidão, o apóstolo Pedro se levanta e, agora cheio do Espírito Santo, explica que o que todos estavam testemunhando era nada mais, nada menos que o cumprimento direto da profecia de Joel. A promessa antiga estava se concretizando diante dos olhos deles. E como o bispo Eudes J. do Carmo destaca em seu comentário, o Pentecostes não foi um acontecimento isolado. Ele foi o ponto culminante de uma promessa divina feita séculos antes. Ele marca a inauguração da era da Igreja, uma igreja agora capacitada pelo Espírito. Diante de toda essa trajetória, da promessa ao cumprimento, uma questão muito importante se apresenta para nós, os discípulos de Cristo que vivemos hoje. Qual é a relevância de tudo isso para a nossa vida e para a nossa missão? É uma pergunta que nos leva à reflexão. O poder que foi derramado no Pentecostes foi um evento único que aconteceu e ficou no passado? Ou foi uma porta que se abriu para que os crentes de todas as gerações pudessem ser revestidos do mesmo poder para a mesma missão? O bispo Abner Ferreira nos oferece aqui uma perspectiva doutrinária muito clara. O batismo com o Espírito Santo não é uma relíquia da história da Igreja. É uma doutrina fundamental e uma experiência para hoje. É a continuação, a perpetuação da promessa de Joel na vida da Igreja.
capacitando os crentes para o serviço e o testemunho eficaz. Fica claro, portanto, que essa jornada que começa lá com o profeta Joel, passa pela confirmação de Jesus e se cumpre em Atos capítulo 2, não termina ali. Ela continua em cada crente que busca e recebe o revestimento de poder do Espírito Santo. A promessa continua válida para toda a carne, para todos os servos e servas de Deus, para a igreja de ontem e principalmente para a igreja de hoje. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.